Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 1, a primeira oração que aparece no livro de Neemias. A gente vai ler do verso 4 a 11. Eu vou ler o texto, Neemias 1, 4 a 11. Depois eu vou fazer algumas considerações breves, porque a gente está falando de oração. A gente está pegando todos os modelos possíveis de oração que a gente vai encontrando na Bíblia, por isso nós não pararemos em Neemias, esse lá atrás, e apenas tirar alguns princípios de Deus para as nossas vidas. Não é uma pregação expositiva, não é um profundo estudo das Escrituras nesse contexto, apenas eu estou tentando trazer dentro de uma realidade, uma verdade, mas sem muita exposição profunda, tá? Mas vamos lá, Neemias 1, de 4 a 11, ele diz assim, verso 4: Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os tirarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rio. Neemias é mais um destes. Aquele é copeiro do rei, ele estava em Susã, muito longe de Israel. Ele é um desses que foi para o cativeiro, nasceu no cativeiro, enfim, foram 70 anos. E agora para o cativeiro, ele ora a Deus. Ele está orando a Deus, meus irmãos. Se a gente olhar a oração lá de Esdras, foi bem parecida. Uma oração com bastante profundidade, com profunda tristeza também. E tristeza, não porque eles estavam longe de Jerusalém, não porque eles estavam longe de amigos ou familiares. A tristeza de Neemias, que é muito parecido com a mesma exposição de Esdras, é tristeza porque eles estavam longe dos princípios de Deus. Isso deveria provocar e produzir tristeza profunda em nós quando nós erramos e pecamos contra Deus. A igreja precisa lamentar quando há pecado. A igreja precisa chorar quando o pecado ronda e se infiltra no meio dela. Quando acontece pecado, meus irmãos, precisamos chorar diante de Deus, porque se nós conhecemos o Deus Santo, nós lamentamos os pecados. É isso que ele faz aqui. Aqui o seu irmão chega, sabemos aqui, irmão, de parentesco, eu não fiz nenhum tipo de comparação com o resto das escrituras, mas talvez irmão por questão de nacionalidade, por ser judeu, tá? Mas ele chega, e, obviamente, Jerusalém, porque Neemias pergunta para ele como está Jerusalém e os que foram para lá.
E ele responde que o povo que retornou primeiro, né, para Jerusalém, porque retornaram, assim como eles foram cativos por etapa, também quando eles retornam do cativeiro, retornam em algumas etapas. E ele diz que aqueles que estavam lá, que já haviam retornado, e a gente precisa imaginar agora esse estado dessas pessoas, irmãos, chegar num lugar devastado. Um lugar que não é uma nação que eu deixei ela por 10 anos, mas ela continuou funcionando. Não. Israel passou a ser um lugar de exploração de inimigos, de pessoas que fizeram, obviamente, uso daquilo que não era deles e realmente levaram bens além do que o próprio Nabucodonosor, na época da destruição de Jerusalém, ele levou de Jerusalém para lá. Numa das últimas etapas, destruiu o templo, levou todos os tesouros, as coisas lá para Babilônia. Ele diz que o povo estava com, e fala assim: olha, o povo que está lá tem grande miséria e humilhação. Humilhação aqui não é a mesma coisa que a miséria. A miséria é fome mesmo, é falta de coisas, muitas lutas. Embora, quando você lê Ageu, que é pós-cativeiro, já é voltado, a gente vai ver algumas questões de que alguns que moravam em casas apaineladas e não construíam o templo. Mas isso, meus irmãos, não refletia a maioria da população. Eram alguns. Tá? Então ele fala que estava em grande miséria e humilhação por causa justamente da falta dos recursos específicos para a adoração a Deus. Quando eles olhavam para o templo, não era mais como o primeiro de Salomão. Os muros, aí ele fala que os muros, as muralhas foram derrubadas, todas derrubadas. Havia uma grande miséria. As portas que indicavam fortaleza, segurança, estavam todas queimadas, destruídas. Então, essa resposta que ele recebe, por isso que você vê ele falando no começo, quando ouvia essas coisas, vocês lembram dessas que ele faz? Ele arranca os cabelos da cabeça num ato de humilhação, ele rasga a roupa. Isso era normal. Quando o judeu fazia isso, ele estava não numa prática hipócrita de arrependimento diante de Deus, era uma verdade na vida dele. Não estou falando dos fariseus do tempo de Jesus. Os fariseus do tempo de Jesus os chama de hipócritas, mas não esses aqui. Eles lamentavam, porque quando Esdras lamenta, ele fala o quê? Nós fomos culpados, nós pecamos, nós erramos, desobedecemos. O Senhor falou para fazer isso, nós fizemos aquilo. Ele se colocou na condição dos pecadores. E Neemias, ele não fala, não fala diferente disso. Sentei, chorei, passei dias lamentando, olha aqui, jejuando, orando ao Deus dos céus. E é importante a gente olhar para essa atitude. O lamentar, o chorar, não é uma reclamação, porque o culpado, né, é o prefeito. O culpado, a gente culpa bastante o prefeito também, né? Ninguém culpa quem votou no prefeito. O culpado é o prefeito, o culpado são os vereadores, o culpado é o meu vizinho, o culpado é não sei quem. E a gente não fala, às vezes, com Deus: Senhor, eu pequei, eu tenho errado, eu tenho sido egoísta nas minhas decisões, nos meus pensamentos, nas minhas ações, eu não sei, tenho sido fiel ao Senhor, uma porção de coisas. Essas coisas às vezes nós não falamos. Aqui eu estou falando é para nós. Eu estou plenamente incluso nessa forma, né, nessa necessidade. Ele jejuou, orou a Deus, então ele fez o que era certo. Tá? O jejum não é uma prática ordenada, mas é ensinada. Por isso que o jejum não é errado, mas ele não é uma prática que sem ele a igreja não vive. Agora Jesus vai falar sempre isso, Jesus vai falar sobre o jejum, a necessidade e os efeitos do jejum na vida de quem jejum. Normalmente ele sempre precede tempos de oração, tempos de grandes necessidades nas nossas vidas, como a gente vê na palavra de Deus.
A primeira coisa que a gente precisa lembrar nessas orações é lamento mesmo, é lamentar a situação do pecado. Aqui é pecado. Ele não está só triste porque está devastado e há miséria. Isso é triste, é claro. Mas o pecado está por trás disso tudo. O abandono de Deus. Eles chegaram nessa condição porque um dia eles deixaram de dizer a Deus e eles foram tomando um caminho, né, dos desobedientes, e agora estavam em apuros, em lamento. E aí, meus irmãos, uma outra coisa além de lamento e arrependimento, porque isso deve conduzir as nossas vidas, depois a gente vai vendo mais coisas que entram nesse ingrediente. Orar a Deus, meus irmãos, vai ser sempre a fonte de alívio. Então eu disse, falando assim, orou a Deus, Senhor dos céus, Deus grande e terrível, fiel à aliança, misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. A oração de Neemias é uma oração de reconhecimento da grandeza de Deus. Lembra que a gente sempre é instruído, de certa forma, a começar no nosso culto fazendo o quê? Normalmente, louvando a Deus, no sentido de reconhecendo em forma de gratidão a sua grandeza, a sua majestade e adorando-o, porque ele é essa pessoa que é grande, que salva. Nós temos ali, louvamos, Senhor. É um hino de invocação, de abertura de culto, muito bom, muito bom. Porque nós estamos adorando o nosso Deus que nos salvou. Ele começa orando dessa forma. Nossas orações, Senhor, nosso Deus, não precisa ser assim, bendito seja o nome do Senhor. Tu és grande, és tremendo, tu és eterno, todo poderoso. Nossas orações comumente estão começando com palavras assim, não que seja uma regra, mas começa. Jesus, quando começa a orar, ele começa a orar como? Pai nosso que estás no céu, já está botando Deus numa condição de grande, superior e acima de nós. E santificado seja o teu nome. Então, a oração, ela deve ter esse cuidado de louvar e adorar a Deus, porque Deus, ele continua sendo fiel, é o que ele fala aqui. Deus grande e terrível, fiel à aliança. Então, ele está lembrando que Deus é fiel à aliança, mas eles, na verdade, ele não fala aqui, eles foram fiéis. Houve uma aliança lá atrás. Deus trabalha com alianças. Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e assim por diante. E a nova aliança em Cristo. Houve aliança, Deus foi fiel à sua aliança, apesar da infidelidade do homem. Então ele fala que assim é Deus, ele é misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Essa é uma prática que Deus faz parte do caráter de Deus. Misericórdia, fidelidade e cuidado para com os que ele ama. Então ele ora colocando Deus, né, reconhecendo Deus como esse Deus que ele podia recorrer. Ele fez de fato o que era certo. E ele, logo a seguir, ele pede o favor de Deus na sua oração. Depois ele vai fazer isso, mas no final ele vai repetir essa expressão, mas aqui no início ele pede o favor de Deus. Começando em ouvir, né, a própria oração dele, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, povo de Israel. Se lembrar bem, segundo Crônicas e Reis também, ele relata, né, a oração de Salomão quando ele dedica o templo, e o templo seria um lugar de oração. Mas Salomão, ele fala, usa palavras semelhantes, quando ele diz assim: quando alguém, o teu povo, orar em outro lugar, mas orar com temor, tremor e arrependimento, aonde estiver, Senhor,
ouça a oração dos teus servos. Olha, Salomão fala isso 500 anos antes. Ele não estava, talvez, prevendo o cativeiro, sim, profeticamente sim, mas não estava vendo. E agora ele está orando, falando com o Senhor: esteja atento os teus olhos, como o Salomão orou lá, o Senhor, ouça as orações feitas neste lugar, mas se alguém fizer em outro lugar, ouça e responde quando fizer com arrependimento, com fidelidade diante do Senhor, né? Ele, nessa oração dele, ele também faz confissão, porque na segunda parte do verso 6 ele fala: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. A prática de confissão de pecados que nós fizemos aqui é uma prática pública, mas que nós não conhecemos o pecado de ninguém, de certa forma. Mas é uma prática em que nós nos colocamos diante de Deus, pedindo perdão. E normalmente é muito importante que cada um tenha conscientemente, né, nas orações que faz em particular e aqui, né, como congregação, diante de Deus, essa coisa muito clara de falar com Deus com relação ao pecado. Tenho pecado contra ti, talvez meus pensamentos, talvez meus olhos, talvez minhas palavras, talvez as minhas ações. Eu preciso falar com o Senhor, perdoa os meus pecados. Nossos pecados precisam estar muito claros diante de Deus, porque quando eles estão muito claros diante de Deus, não que Deus não veja eles sem nós confessarmos. Significa que nosso coração está movido a falar com Deus sobre aquilo que é de pior na nossa vida, que é a permanência do pecado em nós. Então, não é à toa que a Bíblia trata essa questão do pecado de forma muito séria. Não é à toa que Davi, quando ele fala dessas coisas, ele fala de uma maneira que o pecado trouxe na vida dele sofrimento intenso. Salmo 51, Salmo 32 e outros textos da Bíblia, com Davi e com o resto do povo no Novo Testamento, né? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo e assim por diante. O pecado é tratado como algo contra o Deus Santo e precisa ser tratado por nós de forma clara diante de Deus. Quando nós encobrimos o nosso pecado, não cai na situação de Davi no Salmo 32, né? Quando você enfraquece, você sofre. E aí há um perigo muito forte de uma doença, né, qualquer, psicossomática, dores de cabeça. Eu estou falando de coisa, meus irmãos, que eu nem sei, mas eu estou sugerindo que possa ser. Então, às vezes, dores de cabeça, uma porção de coisa que a gente começa a sentir. Por quê? Se nós de fato amamos a Deus, o pecado não faz parte do nosso viver como rotina, então ele vai nos fazer mal, vai nos incomodar quando nós também nos sustentamos, nos alimentamos. É aquela ideia da ceia, né, que nós temos para toda a igreja, e que de repente o irmão Toninho, né, só como exemplo, né, diz assim: não, eu não vou tomar a ceia porque eu não estou bem diante de Deus. E não existe para Deus essa questão que nós temos de não estar bem diante dele. De fato, nós nunca estamos bem diante de Deus porque somos imperfeitos. Qual é o nosso papel então? Por que eu não vou participar da ceia? Por causa de algum pecado? Porque eu ofendi um irmão? Então, já de imediato, confessa a Deus e pede perdão. Sendo possível, o que é o correto, depois acerta. Porque o passo já foi dado. E participe da ceia. Deixar o pecado e participar da ceia. Confessar pecado, então, Esdras faz isso, e no verso 7, ele descreve um pouco do pecado, partes dele, não sei se ele fala tudo, mas ele faz uma abrangência aí, descrever os pecados. Então, eu já estava falando sobre isso, é uma atitude correta, é uma atitude de consciência, e até mesmo de intencionalidade. Nós precisamos ser intencionais como cristãos, ou seja, o que nós fazemos intencionalmente, nós estamos fazendo como cristãos. Ele até diz, né, agora agimos de forma corrupta, olha, vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Então ele falou,
de uma forma ampla, mas muito séria. Meus irmãos, questão de desobediência está no topo, né, dos nossos pecados, nossas desobediências a Deus. Nós fazemos uma agenda, estou falando de forma geral, né, na nossa forma de viver, nós fazemos uma agenda que nossa, ela é particular e nem Deus entra nessa agenda quando nós decidimos algumas coisas. Temos que tomar muito cuidado, porque isso pode se caracterizar em desobediência a Deus. E aqui ficou claro também por quê. Foi uma desobediência aos mandamentos. É isso aqui, ó. Nós falamos domingo, eu não sei se muito amplamente, mas poucas vezes nós temos a oportunidade de dar uma aula sobre as Escrituras, pegar uma mensagem de manhã sobre as Escrituras, pegar uma mensagem à noite sobre as Escrituras Sagradas. Nós fizemos isso domingo. Então, essa é a palavra de Deus que precisa ser obedecida por nós, e nós a conhecemos muito bem e suficientemente bem para obedecer. E ele faz isso, ele alinha, né? Ele faz uma lista do erro deles diante de Deus. E aí ele também faz de forma bem clara, né, com bastante clareza, que a palavra de Deus, os versos 8 e 9 aí que vocês podem ler, ela mostra o juízo sobre o erro e o favor diante do arrependimento. Então ele falou assim: na tua palavra está. Lembra que na tua palavra, é isso que ele fala no verso 8 e 9. Lembra-te agora, como se Deus esquecesse, né? Mas é ele que está lembrando e está trazendo a memória dele diante de Deus. Senhor, eu me lembrei, eu não me esqueço do que o Senhor disse a Moisés. Esse é o sentido. Deus servo. Aí o que Deus disse lá atrás? Eu nem peguei a referência, mas deve estar lá em Deuteronômio possivelmente. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E aí, verso 9. Mas, ele está lembrando as duas partes. Se voltarem para mim, que foi a oração de Salomão, né, quando se arrependerem, e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Moisés, uma vez, ele disse para Deus: Senhor, tu destruirás este povo e o teu nome. E como ficará? Não é que ele foi apelativo com Deus, ele estava orando ao Senhor. Deus, que vergonha que nós mesmos vamos ficar envergonhados. E Deus ia começar um novo povo segundo Deus. Mas Deus ouve. Deus já havia prometido já de antemão que cuidaria deste povo e os levaria, né, até o fim. Então, eles quebram a aliança, mas Deus mantém-se fiel. O Novo Testamento fala sobre isso. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Assim é Deus. E por isso nós temos segurança. Então, ele lembra sobre isso. Deus que prometeu que traria juízo sobre a desobediência, mas também seria misericordioso diante do arrependimento e da oração sincera. E ele apela para Deus na sua oração com essas palavras. E ele fala no verso 10 que, olha Deus, nós somos teu povo. Nós somos teu povo. Né? Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Então nós sabemos que o Senhor pode fazer isso de novo. Para essas, meus irmãos, quando ele ora, ele não tem dúvida do poder de Deus, da grandeza de Deus, de que Deus pode mudar toda a situação. Em Neemias, essa é a maravilha de quando nós oramos a Deus, e oramos a Deus confiante, né, de que Ele pode mudar uma situação que para nós é impossível. Aí sabe que Deus muda.
Isso não se aplica a tudo que nós colocamos diante de Deus, tá, meus irmãos? Perceba a situação aqui e o que Ele está pedindo. É sempre importante nós observarmos que poucas vezes os servos de Deus pediram coisas para o seu bem particular. E quando ele confessou, quando houve pecado, ele se colocou também como pecador. Olha que diferença que tem esse tipo de oração. E aí ele lembra Deus desse pertencimento, né, como povo de Deus, e ele termina no verso 11, ele fala com clareza, que ele já falou antes, que deseja para a glória de Deus. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos às orações de teu servo e à oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome. Talvez nem todos oram. Talvez nós, como cristãos, passemos por essa condição. E às vezes, eu estava pensando hoje, estou estudando sobre a reforma, a parte da fé, e está falando dessas questões. E eu estava lembrando quais são as bases, né, as colunas da reforma. Somente a Deus a glória, a centralidade de Cristo, das Escrituras, salvação pela graça, mediante a fé, somente a fé. Eu falei, tem mais coisas? Por certo que tem, claro que fizeram parte dos ideais da reforma, embora elas possam ser pontas que saem dessas daí. Mas eu lembrei da oração. A oração, meus irmãos, é uma coisa fundamental das Escrituras. E às vezes a igreja ora pouco. Nós oramos pouco. Orar requer parar, né, de fazer o habitual, requer tempo que o pessoal hoje não quer perder e não pode perder. Às vezes a gente pode justificar, né? Não dá para orar não, porque não dá tempo mesmo. Lembra da história que eu contei domingo? Não sei que estava aqui de noite, estava uma Bíblia e um pacote de dinheiro do lado, né? Então, na verdade, o que as pessoas escolhem? Por que elas escolhem o dinheiro? Todas que escolhem o dinheiro ao invés da Bíblia, elas têm um motivo, porque elas escolhem o dinheiro no lugar da Bíblia. Todos justificam. Minha mulher está doente, eu não sei ler, eu não tenho tempo de ler. Não é mais fácil? Então, é mais ou menos esse o caminho que é tomado. Ele termina falando então sobre isso. Põe sobre Deus, diante de Deus, faz que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. E muitas pessoas oraram também, porque ele fala que só quem tem prazer em temer o teu nome. Não são todos que vão orar essa oração de entrega diante de Deus, de culpabilidade e de pedir, não alguma coisa que lhe seja favorável pessoalmente, mas seja algo que eles fizeram contra Deus e agora precisavam arrumar. Nos lembra que muitas vezes nós oramos por nós muito mais, né, do que pelas necessidades mais amplas do reino de Deus. Não que seja errado, mas nossos corações precisam ser abertos e alertados para a oração que tira-nos do centro das necessidades, por mais que elas sejam óbvias, e ensina-nos a enxergar melhor a necessidade do outro, né, desde o nosso país ao nosso irmão ou ao nosso amigo. Deus os abençoe, meus irmãos. Nós possamos ir aprendendo, né, a orar a Deus conforme Deus deseja que nós oremos a Ele.